Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com tamancadas ou vulgo uns chacoalhõezinhos na vida de você, mas pra acordar pra vida, não é pra machucar não. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Vocês podem me conhecer um pouquinho melhor, então já aproveita, já me segue por lá, tem acesso a outros tipos de conteúdo. E também, agora, vocês não ouvem só esta voz de taquara rachada na cabeça de vocês, não. Agora vocês podem ver essa beleza, essa boniteza, lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje é dia 25 de março e antes da gente entrar no tema do nosso podcast, que hoje a gente vai falar sobre solidão, sobre esses momentos, esses hiatos que a gente tem na nossa vida, que a gente sente sozinho, que parece que a gente tá dentro de um buraco. Eu quero celebrar com vocês uma notícia muito importante, muito valiosa pro podcast. Quando eu comecei esse podcast, eu não tinha a menor dimensão de onde ele pudesse chegar. E nesses meses produzindo conteúdo pra cá, é muito importante ver as vidas que eu tenho transformado, as pessoas que divulgam esse podcast sem eu pedir nada em troca. As pessoas que me apoiam, o senhor meu marido, que está sempre por aqui, segurando as pontas para que eu grave, para que eu produza. Mas é muito importante quando marcas também querem apoiar o projeto. E por isso eu tenho a honra de apresentar o primeiro apoiador do Descobrir Depois de Adulta, a Insider. E eu fiquei extremamente feliz porque eles têm tudo a ver comigo. Vocês sabem que eu tenho essa pegada mais minimalista. Se olharem todos os meus vídeos, vai ver que eu não sou uma pessoa muito das cores, muito das estampas. Isso aí eu falo que eu deixo pra senhor meu marido, que adora um fluorescente, adora um colorido. Então, quando eles apareceram, o match foi imediato. Pra quem não conhece, a Insider, ela é uma marca que trabalha justamente com essas roupas mais sóbrias, mais minimalistas, mas com um foco especial no desenvolvimento do tecido deles. Então, eles têm um tecido com uma pegada bem tecnológica. Por exemplo, essa tech t-shirt, que é uma camisetinha, não é só masculina, tá? Ó, essa aqui é uma blusinha para quem está vendo no vídeo, mas para quem não está, é uma blusinha, eu tô com uma blusinha preta. E o tecido dela, pra mim, já ganhou assim 1.000 milhões de amor, agora eu quero uma de cada cor, por quê? Porque não precisa passar, meus amores, é isso, não precisa passar. Isso por si só já vai fazer eu comprar muito. Porque eu recebi ela, gente, eu recebi ela dobrada. Do jeito que eu tirei, ela vai desamassando, ela fica lisinha. Além de tudo, é ultra respirável, então é um tecido que não esquenta. E só Deus sabe o quanto a gente precisa de uma roupinha mais leve nesses períodos de calor. Então ela é uma blusinha, eu tô com essa blusinha preta que não esquenta nada. Mas principalmente ela não dá cheiro, ela não dá bolinha, não fica com aquele ar de desgastado mesmo depois das lavagens. Sugiro fortemente vocês a procurarem essa tech t-shirt. É aquela blusinha, o básico, bom, bonito, que a gente tem que ter. E para celebrar esse princípio dessa parceria, e por isso eu preciso muito de vocês agora, para mostrar que o bonde é forte, eles cederam um cupom de desconto que vai valer agora em março, que é mês do consumidor. Então, através do Adulta15, vocês vão ganhar 15% de desconto. Só que qual que é o melhor de tudo? Como é mês do consumidor, já tem várias promoções lá dentro. E aí, junto com as promoções, você pode colocar o cupom também. Então, é cumulativo. Então, vai chegar lá, você vai receber muito mais que os 15% de desconto. Vou deixar o link na descrição e o cupom. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que o bonde é forte. E a gente vai lá apoiar os apoiadores para que esse podcast continue existindo e chegando a mais pessoas. Agora, a gente vai falar de solidão. Sim. Após esse momento de celebração que eu não vou fingir costume, eu tô realmente muito feliz de ter esse primeiro apoiador aqui no podcast. Mas vamos falar de um tema um pouco espinhudo, um pouco... não é legal. A verdade é que o ser humano, ele nasce pro social. O ser humano, ele nasce para viver com mais pessoas, ele nasce para socializar. Ele não é um clichêzinho que a gente fala, o ser humano não nasceu para ser... Não, a gente realmente não nasceu para ser sozinho. Porém, eu acho que essa visão do a gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para socializar, a gente nasceu para estar sempre em conjunto, acaba fazendo algumas pessoas terem muito medo de períodos na solidão. E hoje eu quero trazer essa outra perspectiva. Essa perspectiva da importância da solidão em alguns momentos da nossa vida. Mas assim, importante mesmo.
E nos últimos dias, eu confesso pra vocês que eu vim me sentindo muito sozinha. Muito. E acaba que tudo ajuda, né? Porque eu trabalho no home office, então eu já vejo poucas pessoas. Meus treinos, eu gosto muito de treinar sozinha, muito. Porque eu gosto de seguir a risca. Então, assim, eu sou Caxias pro treino, gente, vocês não têm noção. Porque você fala lá, você tem que correr num pace tal, eu vou focar no pace, eu gosto de treinar, não só de fazer o exercício. Eu tenho os meus momentos de, poxa, vamos correr junta, vamos treinar junto, mas na maioria das vezes eu gosto de fazer o treino bem Caxias. Então, eu já treino sozinha, eu trabalho sozinha, e a gente costuma não ser, assim, os seres humanos mais sociáveis. Mas, graças a Deus, eu criei uma rede de pessoas ao meu redor que entendem que a gente não é a pessoa mais sociável do mundo e eles também não são as pessoas mais sociáveis. Mas eu confesso pra vocês que nos últimos dias eu comecei a sentir, assim, um abismo em volta de mim. Como se de repente todo mundo estivesse, assim, muito ocupado e cada um cuidando do seu, mas tudo de uma vez só, e você olha meio que pro lado e não tem ninguém, e tá tudo muito só. E eu confesso pra vocês que mais para o passado, eu bitolei já muito com isso. Ai, eu tô sozinha, ai, porque ninguém tá comigo, ai, porque não sei o quê. E eu, sabe quando você, como que eu posso dizer? Você rumina a solidão, você se sente mal por essa solidão. Só que ontem, quando eu acabei de postar, porque assim, eu vou explicar brevemente como é que eu brifo, como é que eu tenho as ideias dos meus conteúdos pro podcast e dos meus conteúdos pro Instagram e TikTok. Natural. Eu não faço... É assim, meu planejamento, ele é mínimo. Então eu tenho alguns vídeos que são bem planejados, tipo, poxa, esse tema é legal e eu quero falar sobre ele. Mas podcast, eu falo que aqui, eu já falei pra vocês que o podcast é propósito de vida, porque eu literalmente ligo a câmera, eu coloco, que nem tem um papelzinho aqui na minha frente, ele tá com algumas ideias, tá com alguns pontos que eu não posso esquecer. Mas não tem nada desenvolvido, é só pra eu não esquecer mesmo. Mas é algo que geralmente tá no meu coração, no dia, e eu acho que isso que é muito legal, porque, por exemplo, eu tô falando de solidão no momento que eu estou me sentindo sozinha. E ontem eu postei um vídeo que também veio muito do meu coração, que era um vídeo falando sobre estações. Ele tá no meu Instagram e no meu TikTok. De como a gente precisa entender que... Gente, é só a gente pensar, se o clima ele é cíclico, ele não é o mesmo, que loucura é a nossa de achar que a nossa vida ela vai ser assim, linear, que vão ser as mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas oportunidades, assim. A gente tenta, controladores que somos, para ficar na zoninha de conforto, a gente tenta manter tudo sempre igual, mas não é isso que acontece. O fato é que na nossa vida a gente tem estações, a gente tem aquele momento, tem pessoas que são de algumas estações, então eu tenho estações na minha vida, por exemplo, a minha adolescência, de pessoas que ficaram lá, não faz sentido algumas delas estarem hoje. E às vezes a gente tem estações mais curtas, às vezes é de um trabalho, às vezes é de um local onde você tá. Então a gente tem pessoas por estações, a gente tem ambientes por estações. Então eu tive a minha fase que os meus ambientes eram farra, bebida, balada, e não faz sentido hoje com o que eu quero, com o que tudo mudou dentro de mim, sabe? Então, eu acho que quanto antes a gente aprende que você não tá perdendo, que, ai meu Deus, não é uma catástrofe, mas que é normal a gente passar por fases da nossa vida, eu acho que é mais fácil da gente se aceitar. Por exemplo, no vídeo eu até falei disso, mas é algo que as meninas trazem às vezes recorrente nas consultorias, sabe? Ai, Andréia, porque eu vejo que você tá treinando e você trabalha e você faz tanta coisa e eu não tô conseguindo dar conta das minhas coisas. Mas pensa comigo, eu já tive o meu momento de plantio. Eu tive o meu momento que eu trabalhava assim, eu tinha 3 empregos. Vocês acham que nessa época eu pensava em treino? Vocês acham que nessa época eu pensava em dieta?
Eu estava focada em plantar, eu não queria mais ser lascada, eu queria fazer dinheiro, as oportunidades estavam aparecendo, eu sou daquela pessoa que eu não gosto de perder oportunidade, eu pegava todas com a mão, com o braço, com as pernas, e óbvio que eu tinha que sacrificar outras coisas. Então tem estações. Hoje eu equilibro muito bem, hoje eu trabalho menos para eu poder treinar um pouquinho mais, já teve a fase que eu treinei demais e trabalhei bem de menos, então são estações que a gente passa. Só que eu tava reparando que também existem estações da nossa vida que são estações de preparo para outros momentos. Então, quando a gente começa a ver, a gente começa a perceber, pensando no clima, a gente começa a perceber quando a gente tá ali saindo do inverno para ir para a primavera. Então, você olha nas árvores, começa a surgir uns brotinhos, o dia vai começando a ficar um pouquinho mais comprido, ele vai ficando, o sol vai ficando um pouco mais forte. Então, vocês concordam comigo que para cada estação também existe um período de preparo. Então, para a primavera ser conhecida como a estação das flores, eu tenho que ter ali no meio do inverno, final do inverno, os brotos começando a nascer. E da mesma forma, em algumas estações, em alguns períodos, em alguns objetivos da nossa vida, a gente vai precisar se preparar. E preparação, guarda isso, gente. Preparação envolve períodos de solidão. E isso, vou falar um negócio pra vocês, foi tipo assim um mind blowing, assim, minha cabeça estourou quando eu passei a analisar, agora que eu tava me sentindo bem sozinha. Sabe, quando acontece algumas coisas que afasta algumas pessoas, você abre o olho pra outras, você começa a ver umas situações diferentes do que eu tava vendo ultimamente e tal. E aí eu passei e falei assim, cara, eu já tive essa sensação antes de estar me sentindo sozinha, mesmo às vezes estando com pessoas e tal. E eu comecei a fazer aquele retrospecto e tal. E eu comecei a me dar conta que todas as vezes que grandes coisas, grandes mudanças, grandes conquistas, grandes perdas, eu tive um período de silêncio, de vácuo antes. Porque uma coisa é fato. Quando a gente tá em meio ao caos, em meio ao barulho, em meio a muita gente, em meio a muitas pessoas, é muito difícil a gente tomar decisões importantes. Porque tem muita confusão, tem muito ruído. E quando tem muito ruído, quando tem... É só... Nossa, eu vou dar aqui um exemplo clássicosíssimo. E se você não faz, você precisa ser estudado. Mas pensa, quando você tá no carro, você está perdido. Você tá olhando lá pro Wazezinho, tá procurando no mapa ali, tá querendo... A primeira coisa que eu, Andréia, faço, eu abaixo o som. Pega essa analogia que faz muito sentido. Eu abaixo o som. O som vai atrapalhar, vai pular na frente do mapa, vai deixar o mapa nebuloso, eu não vou conseguir enxergar o mapa, vai tampar minha visão? Não, mas o fato é que quando tem muito barulho, quando tem muito ruído, quando tem muita distração, é difícil tomar decisão, é difícil achar uma saída lógica, é difícil crescer. É difícil enxergar o chão, a porta, o passo, o degrau que eu tenho que pisar. É muito mais difícil. E aí eu digo que Deus, na sua infinita sabedoria, que vê as coisas, e eu creio muito nisso, já falei pra vocês que eu não consigo dissociar minha vida da minha parte, do meu relacionamento com Deus, é que eu sempre me vejo aqui, nesse plano pequenininho, e Deus aqui por cima. Então, enquanto eu vejo numa visão assim, num raio muito limitado em volta de mim, Deus que está por cima está vendo coisas e situações que eu não estou vendo. E que às vezes a gente precisa identificar, e a gente não consegue fazer isso, identificar que existem pessoas que, por mais que nos amem, elas nos confundem. Que existem pessoas ali, naquela meiucazinha, naquele bololô todo, que falando demais, dando pitaco demais, pressionando demais, me
não digo nem prejudicar, mas me atrasa. Impede com que eu dê passos muito necessários, mas que eu deveria estar em silêncio comigo, no máximo orando aqui com Deus, falando com Ele, colocando para fora. Então, quando eu olhei em retrospecto e falei, puta, olha só, antes daquilo acontecer naquela data, realmente, antes eu tava me sentindo sozinha, tava sentindo um silêncio, tava sentindo um certo, até abandono, sabe? E pá, o negócio foi lá e aconteceu. E aí eu penso, se eu, Andréia, estou falando de Andréia, e você pode extrapolar isso para você, mas se eu creio que a minha vida, eu como cristã, que Deus me conduz, e eu peço todos os dias por isso, todos os dias quando eu acordo, Deus conduz os meus passos, as minhas decisões, as minhas palavras, as minhas atitudes. Deus vai lá e conduz, e me põe numa sala em silêncio, num momento de quietude, num momento onde parece que nada está acontecendo, quando todas as vozes ficam em silêncio, onde eu entreguei currículo em 1000 lugares e nenhum fala nada comigo, onde eu mandei 1000 propostas e de repente ninguém fala mais comigo, onde eu clamo, peço ali para, ô fulano, peço uma opinião, uma ajuda, as pessoas se isentam, a pessoa não responde. Quando eu mudo a minha ótica e passo a enxergar isso como um momento de a resposta que tu precisa estar dentro e não fora, eu paro com a vitimização. Eu paro com aquela cobrança do meu Deus, estou sozinho, de repente todo mundo sumiu, de repente ninguém mais está do meu lado. Se esse momento, se esse vácuo, se esse ato que está acontecendo na sua vida não é justamente porque você precisa de silêncio. Porque as coisas na sua cabeça, elas estão tão confusas. As possibilidades são tantas. Os pitacos são enormes. Que talvez o que Deus está fazendo de melhor com você é, filha, vamos para a reclusão? Vamos ali pro quartinho, o cantinho do pensamento, só você e eu, você sozinho. Porque vocês vão descobrir, gente, que tem muita resposta dentro que você tá buscando fora e dando chancela para as pessoas se meterem na sua vida e tomarem a decisão por você com uma visão muito limitada. Porque eu já falei isso em outros episódios. Somente o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Somente o dono da dor sabe o quanto dói. Por mais que eu fale isso para as pessoas. Só eu sei o quanto dói. Só eu sei o quanto eu tô precisando daquela mudança. Só eu sei o quanto eu tô precisando tomar aquela decisão. Mas aí eu vou me enchendo e eu vou me distraindo e eu vou procurando estar sempre... isso é uma coisa que eu tenho para mim e carrego sempre. Quando as pessoas precisam estar sempre muito cercadas de outras pessoas, é porque ela não consegue lidar com o barulho que está dentro da própria cabeça. Só que no barulho, dentro da própria cabeça, que você cresce, que você desenvolve, que você se autoconhece. Aí a gente está aqui num podcast, onde o que eu mais induzo vocês é autoconhecimento, a jornada no conhecimento, de conhecer a si mesmo, o caminho, a direção, o que já aconteceu comigo, exemplos práticos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que eu aconselho vocês a fazerem. E eu vejo pessoas fugindo de momentos de solidão. Não é bom que o ser humano seja só. Mas é importante que em alguns momentos, sim, a gente esteja só. E aí, ao invés de você ficar olhando para a circunstância, para o que te falta, para a pessoa que não tá ali, para o momento que ao vida aos céus ou azar você tá sozinho, e você passar a olhar e falar assim, opa, acho que eu tô precisando ficar em silêncio. Porque o que eu fiz? Comecei a sentir esse sentimento. Cara, eu tô me sentindo tão sozinho, eu tô sentindo que, puta, sei lá, sabe?
Não sei, comecei a não me sentir legal, sabe? E aí na hora assim que eu tava prestes a murmurar, porque a gente murmurou, a gente reclamou pra caramba. E eu me lembro que na hora eu falei, Deus, me perdoa. Eu acho que o que eu realmente estou precisando agora é o silêncio. Então, por favor, que eu aprenda, que eu ouça, que eu esteja sensível para o que eu tenho que aprender neste momento. Que pode, na grande maioria das vezes, ser uma preparação para grandes mudanças, para mudança de rota, para grandes conquistas, para atingir grandes objetivos. Você vai descobrir que nesses grandes ganhos, na maioria das vezes, você está sozinho. Na tua promoção, nas coisas que você conquista. A gente conquista sozinho. Porque a gente sabe o quanto é e foi, e o quanto a gente se dedica, o quanto é importante essa batalha para você. Então, a minha visão para vocês hoje é o seguinte: refreiem essa agonia de vocês de estar o tempo inteiro cercado de pessoas. A gente não precisa, a gente se complementa, é bom encontrar outras pessoas, é bom dividir histórias, mas tem momentos cruciais na nossa vida que a gente precisa estar completamente sozinho para entender valor, para entender o que eu quero, o que eu não quero, o quanto eu aguento ficar em silêncio comigo mesmo, o quão barulhentas são as vozes na minha cabeça que não me deixam às vezes conseguir ficar sozinho. Às vezes essa tua solidão, que você tá reclamando tanto, ai meu Deus, eu tô me sentindo tão sozinha, é porque você precisa ficar sozinho. É porque é escola, é momento de aprendizado, é momento de ser forjado, é momento de lapidar. As coisas que acontecem com muito barulho, elas acontecem estrupiada, acontecem assim no susto. E talvez o que você realmente esteja precisando hoje é solidão. Não sempre só, mas um período de solidão. Para, reflete sobre o que eu falei. Olha, antes de sair falando, murmurando, reclamando, olha, o que tem acontecido nos últimos dias? Quem são as pessoas que se afastaram? Por que eu tô me sentindo sozinha? Em que momento isso foi porque eu procurei, ou é o silêncio, ou eu também não me isolei, ou eu também não me fechei? Bons argumentos. Parem e reflitam, se não é a solidão, da solidão que vocês estão precisando. Fiquem com Deus. Não esqueçam de clicar no link que está na descrição para mostrar que o bonde é forte, para apoiar quem está apoiando a gente. Usem o cupom de titia e espero vocês na próxima.